vídeo de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre os soldados do jazz. Oi gente, eu sou a Kellen do blog Kellen Vasconcelos e no vídeo de hoje a gente vai conferir um pouquinho sobre os soldados do jazz. É um livro que eu recebi na caixinha do Scooby, eu vou deixar nos cards o unboxing dessa caixinha. Então, mas antes de começarmos, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. E se vocês quiserem comentar alguma coisa, se já leram ou ainda não leram esse livro, ou têm vontade de ler, me deixa aqui nos comentários, vamos conversar um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Os Soldados do Jazz, ele é um livro que ele é dividido em partes pelos acontecimentos históricos. Ele conta a história de uma divisão dentro do exército americano que foi formada exclusivamente de homens negros, mas na verdade não é... Quando a gente lê o livro a gente descobre que não tinha apenas homens negros, tinham soldados, os soldados mesmo eram negros, mas tinha alguns brancos e alguns oficiais brancos também. Teve todo um contexto histórico para a gente poder falar de como essa divisão foi criada e tudo mais. A gente está dentro de uma guerra, né? É a Primeira Guerra Mundial. E a França já tinha como aliado os Estados Unidos e eles estavam exigindo que os Estados Unidos mandassem tropas para ajudar eles contra os alemães. E assim, guerra, né, gente? Então muita gente já tinha morrido, já tinham se passado alguns anos dessa guerra em si. A França já estava muito desgastada, sabe? Se não me engano, eram 3 anos que é listado aqui que a França já estava em guerra e ela precisava de reforços para que ela pudesse vencer a guerra com os alemães. E a gente tem todo o contexto histórico sobre os homens negros ou pretos dos Estados Unidos que estavam sofrendo com uma grande discriminação dos homens brancos americanos que não queriam reconhecer que eles também eram americanos. E nisso foram fundados bairros exclusivos de negros, como o Harlem, é falado muito dele aqui, e de outros bairros, que a gente sabe que são predominantemente de pessoas negras, porque eles literalmente não eram aceitos na sociedade. O presidente que tinha assumido durante essa guerra, ele não queria aumentar a questão da participação negra dentro da política, nem dentro do convívio com os cidadãos, porque ele não queria perder apoio. Então assim, a gente tem todo um contexto histórico com referências. O Thomas, que é o escritor, ele fez uma lista de referências das notas de que ele tirou, os artigos de jornais e vários outros estudos sobre essa época. E ele fez um compilado de tudo que aconteceu, como se deu a formação dessa divisão. E eles foram os primeiros soldados americanos a serem enviados para a guerra. Quando começou o recrutamento, eles queriam que eles fossem valorizados como americanos, porque eles também iriam servir ao país deles em outra nação. Então, eles tinham não só a pessoa que formou o exército, formou toda essa ideia dessa divisão, porque eles já tinham tentado antes, mas é porque, gente, lá o preconceito é muito, muito forte, entendeu? A gente fala da questão de apartheid, mas não é só uma apartheid, é tipo um apartheid mais nazismo, sabe? Se a gente for colocar, porque o apartheid que acontecia lá na África, se não me engano, tinham regras explícitas, né? Mas aqui é mais violento, sabe? Há uma perseguição real contra os negros. Eles são muitas vezes acusados de crimes que não cometeram, mortos por crimes que não cometeram, sabe? Perseguidos. É muito, muito louco, gente. E sim, tinha lugares que homens negros não podiam entrar, que só homens brancos podiam entrar. Então, é um contexto histórico muito pesado. Então, todos eles que se juntaram a esse batalhão,
eles queriam, na verdade, que eles fossem reconhecidos, e quando depois da vitória da guerra e tudo mais, e quando eles voltassem para o país deles, que as coisas mudassem, que isso fosse um divisor de águas para que o preconceito abaixasse, que eles pudessem participar ativamente como americanos, sendo enxergados como americanos, que eles são. Então, assim, a gente tem vários relatos muito ruins aqui, de situações muito tristes do que aconteceu antes mesmo deles irem para a guerra. E eles não tiveram treinamento, é muito... Gente, é uma coisa assim de outro mundo. Como é que você vai pra guerra sem nem ter tido treinamento? Eles praticamente não tiveram treinamento. E aí, quando eles pegaram o navio de primeira, o navio estragou. Antes de chegar lá, eles tiveram que aportar em outro lugar pra consertar o navio, pra depois ir. E aí, quando eles já estavam navegando mesmo no USS Pocahontas, aconteceram muitas coisas nesse percurso. Eu listei elas. Um pistão explodiu, que foi nesse momento que eles tiveram que parar e consertar. E aí depois, quando eles continuaram, teve incêndio no local do reparo. O petroleiro britânico se choca com o SS Pocahontas na polpa, e aí eles ficaram pensando o que eles iriam fazer, se eles iriam voltar, se eles iriam parar de novo, fazer outra parada para fazer reparos, ou se eles iam seguir. E eles decidiram ir seguir, porque senão ia parar de novo, que já tinham parado antes, né? Então, durante toda essa viagem, eles enfrentaram uma epidemia de rubéola. E quando eles chegaram dentro tava chegando perto dessa região da França, já uma situação, já num cerco do mar mesmo perigoso, eles tiveram que ser acompanhados por destroyers para que eles não fossem atingidos. Então, assim, a gente vê que a guerra, tipo, alcançou eles antes deles chegarem lá, entende? E aí teve toda uma estratégia do capitão que formou todo esse batalhão, né, essa divisão, e que deu o nome para essa divisão de Os Cascavéis. E eles também, oficialmente, eles eram chamados da divisão 369, do regimento 369, né? Os regimentos, eles tinham números, mas eles também receberam esse apelido de Cascavéis. Então, antes de ir, o Hathaway, que juntou todas essas pessoas para irem para a guerra, ele tinha uma estratégia. Ele chamou um regente muito famoso e que queria ter uma banda exclusiva que tocasse jazz e tal, e montou e chamou esses músicos para entrar no exército nessa guerra e tal. E aí eles teriam momentos que ele poderia juntar a banda e fazer do jeito que ele queria, porque o que ele queria ter era uma grande orquestra para tocar em muitos lugares. E como eles estavam indo para a França, eles iam ter uma visibilidade internacional, né? E o Jim Europe, que era quem comandava essa orquestra, tinha pessoas que já tocavam instrumentos, mas ele também trouxe vários músicos também que se tornaram soldados para compor essa banda com instrumentos de sopro, de ritmo. Então era uma banda muito completa e bem grande. Então, assim que eles atracaram lá na França, a primeira coisa que eles fizeram foi juntar a banda e tocar o hino francês para eles. Então isso ficou marcado na história, esse momento. Os franceses estavam muito cansados, como eu falei para vocês, 3 anos de guerra. Então eles estavam vivendo em função daquilo. E a gente tem que entender que já faz muito tempo que a gente não passa por uma guerra assim, sabe, mundial e tudo mais. Então a gente não entende muito bem esse sentimento, mas era um sentimento de que a qualquer momento você vai morrer. A qualquer momento alguém da sua família pode morrer. Sendo atingido por um míssil, por uma obus, que é o que eles falavam, que eram bombas que eram lançadas, né? Então, assim, estamos falando da Primeira Guerra Mundial. Depois desse concerto e de todo esse impacto positivo que eles tiveram lá, os franceses ficaram muito curiosos com os soldados e eles queriam que eles se juntassem logo lá no frente de batalha. Só que o governo americano começou a colocar muitos entraves sobre isso e começaram a designar os soldados para trabalhos de servos. Sim, gente, eles foram para França e ficaram meses trabalhando como sapateiros, carregadores, cozinheiros, sabe, auxiliares. Tipo, todo o trabalho de apoio que outras pessoas poderiam fazer, soldados estavam fazendo esse trabalho.
Só que o governo francês pressionou os americanos, porque eles queriam muito essa mão de obra que estava sendo usada para outros fins lá no fronte de batalha, porque eles precisavam de pessoas lá, nas trincheiras e tudo mais. E aí demorou meses até que o governo liberou que eles fossem, e quando eles foram, gente, é tanta coisa que acontece que a gente fica assim, sabe? Eles estavam todos no mesmo trem, mas o trem descarrilhou e separou um do outro, e uma parte do regimento foi parar em outro lugar, sabe? E o outro foi seguir. E esses demoraram muito para eles se reencontrarem ao longo da história. É complexo. E eles ficaram muito tempo separados, depois eles se juntaram, depois de muito tempo mesmo. Então, assim, aconteceram muitas coisas. Quando eles chegaram lá, os brancos não queriam treinar eles, então os franceses treinaram eles. Inclusive, eles usavam capacetes e aparelhos dos franceses, porque não tinha pra dar pra ele, os outros não trouxeram pra eles. Então, assim, não tinha o preparo de uma tropa de verdade, sabe? Tinha... Ai, gente, é muito triste falar isso, sabe? E constatar que tudo isso aconteceu. E muitas coisas aconteceram ao longo dessa guerra, há muitos relatos. A gente tem, sim, heróis negros que fizeram grandes proezas, inclusive logo no epílogo do livro, do prólogo, na verdade, no prólogo do livro, a gente tem uma pequena citação de história que o Obama reconheceu um dos soldados daqui como um herói dos Estados Unidos, porque quando eles voltaram, eles não encontraram aquilo que eles queriam, entendeu? E é interessante que a narrativa, você acha, o Thomas, que é o escritor, ele vai escolher uma pessoa e vai desenvolver essa história de uma pessoa interligando outras. Não, ele não faz isso. Ele pega vários personagens que se destacaram, pessoas que se destacaram dentro desse regimento, por vários atos diferentes de bravura e outras situações que aconteceram com eles. E a gente conhece a história de várias pessoas. Então os protagonistas são os cascavéis. Eles são os protagonistas. E assim, as cenas de luta, de batalha, de fronte, de trincheira que ele descreve aqui, elas são muito imagináveis, sabe? Eu lia e eu me sentia dentro de um jogo como COD, como outros jogos de Battlefield, sabe? Que retratam guerras, né? Períodos de guerras. Às vezes modernas, às vezes futuristas, mas muitas vezes eles fazem jogos inspirados em Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a gente vê, é muito detalhista, assim, você entra na história, a escrita é maravilhosa. Eu não me cansei, eu fiquei super curiosa pra saber o que ia acontecer. Às vezes ele dava pausa em histórias, por exemplo, do Jim Europe, que era o maestro, e contava mais sobre o Hathaway, que era quem liderava todo mundo, mas ele também era subordinado a um oficial branco, e o que ele fazia para impedir que os soldados fossem reconhecidos e tudo mais. Tanto é que os momentos finais da guerra são retratados aqui, e são muito emocionantes, sabe? E depois ele conta, em relação a todo mundo que ele citou por nome, o que aconteceu com cada um. E é muito triste ver que o fim de vida deles foi muito, muito diferente do que eles esperavam quando eles voltaram. Gente, não vou contar muito, assim, acho que eu já contei um bom bocado para vocês terem uma noção do que é o livro. Mas o livro é um livro histórico que narra essa história. Ele traz um compilado de fotos também, de quando eles voltaram e teve um desfile, mas foi toda uma luta para ter esse desfile, para que eles fossem reconhecidos como os heróis que eles foram. E no fim das contas eles não foram tão reconhecidos quanto deveriam. Mas aí a gente pensa que por causa de Thomas e tantos outros escritores, essas histórias chegaram até nós. Então sim, sabe, não foi em vão a luta deles, apesar de não ter tido um efeito imediato na realidade dele lá dos Estados Unidos, teve sim um efeito maior futuramente. Então eu imagino assim o remorso que eles sentiram por tudo que eles lutaram, por tudo, e que não conseguiram receber o que eles mereciam, sabe, o reconhecimento que eles mereciam.
Eu fiquei muito triste com muitas situações. É um livro que vocês têm que se preparar emocionalmente para ler, porque a forma como os soldados são tratados é muito triste, mas ao mesmo tempo a forma como os franceses abraçaram os soldados e treinaram eles e agiam de irmão para irmão. Eles foram condecorados na França, sabe? Com a maior condecoração que tinha. E o país deles demorou muitos e muitos anos para reconhecer o heroísmo deles. Então, é um livro maravilhoso. Eu dou o selo cerejeira, ele é muito, muito bom, necessário, sabe? Necessário pra gente entender como era a história lá nos Estados Unidos e como até hoje eles lutam muito para serem respeitados, sabe? E me deu uma clareza melhor de toda essa situação de raças e tudo mais, de preconceito que eles sofrem. E, assim, eu super indico a leitura. Isso que é bom de uma caixinha literária, porque raramente esse livro chegaria nas minhas mãos se não fosse por uma caixinha literária, já que eu normalmente leio mais romance, ficção, fantasia. Livros de guerra é o primeiro livro de guerra que eu leio. E me surpreendeu demais, a escrita do Thomas é maravilhosa, vocês precisam conferir. Então sim, é 5 estrelas, selo cerejeira. Me contem nos comentários se vocês ficaram com vontade de ler o livro. Ele é incrível, gente, incrível. Um dos melhores livros que eu li esse ano. E eu super, super indico, tá bom? Tchau, gente, até o próximo vídeo.